Primavera Saúde está no ar e o tema de hoje vai ser sobre acupuntura. E estamos recebendo, para explicar um pouquinho mais sobre esse procedimento, o Dr. Nilton. Doutor, seja muito bem-vindo à Primavera Saúde. Obrigado. Bom, para começar esse nosso bate-papo, gostaria que o senhor falasse um pouquinho como é que dá para a gente definir exatamente o que é acupuntura, né? O que é acupuntura? A gente trabalha com agulhas específicas, né? Elas são colocadas em algumas partes do corpo. E o que a gente busca com a acupuntura? Reequilíbrio emocional, né? Muitas pessoas com problemas de ansiedade, de estresse, muitas vezes não dormem direito. E dores, que é o carro-chefe da acupuntura são as dores, né? Uhum. Então, pessoas com artrose, com artrite, né? Às vezes com pessoas que têm problemas de muitas dores na região, na época da menstruação, sim, as mulheres, né? E tem muitas coisas, assim, a gama é grande. De onde veio a técnica? É uma técnica oriental, já faz mais ou menos em torno de 5.000 anos que ela foi desenvolvida, uhum, ali na região da China. A China é o principal país, né? Sim. Tem China, Vietnã, Índia, nessa região que foi desenvolvida. E desde então vem sendo aprimorada, né? Bastante estudos em cima disso, bastante outros pontos, outras técnicas em cima da acupuntura que vem sendo desenvolvidas. Quais são as principais doenças, né, que acabam sendo tratadas também com a acupuntura, né? Insônia, como eu disse, né? Dores de cabeça, enxaqueca, asma, sinusite, artrose, artrite, problemas de coluna, muita gente com problema de coluna, lombociatalgia, quando tem a dor nas costas, uhum, e tem radiação para a perna, né? Constipação intestinal, gastrite, tem uma gama grande. Problemas neurológicos, a gente pode pegar também pacientes que tiveram AVC, que têm limitação do seu movimento, espasticidade, também a gente trabalha em cima disso. Como é que o método acaba agindo no organismo, então, doutor? Nós temos duas explicações para isso, né? A explicação tradicional, que é a explicação oriental, que trabalha em cima de campos energéticos, né? A gente tem meridianos de energia pelo corpo. Cada um desses meridianos estão ligados a um órgão ou a uma víscera. Uhum. E dentro desses canais de energia a gente tem os pontos. Então a gente vai fazer, dentro da avaliação com o paciente, vai fazer uma verificação, ver como é que está, se está em excesso, com excesso de energia, deficiência de energia, e daí a gente vai direcionar o nosso tratamento. A explicação ocidental, nossa, que talvez seja mais fácil de entender, uhum, né? A gente estimula com as agulhas alguns nervos periféricos, né? Vai ter uma resposta do cérebro com a agulha, vai ter uma produção de neurotransmissores, né? Que são a serotonina, endorfina, encefalina, alguns neurotransmissores, uhum, e eles vão ser direcionados para a região onde a gente está tratando, né? Ou regiões periféricas. O que eles vão fazer, essas substâncias? Elas vão gerar a sensação de conforto, uhum, né? A gente vai se sentir melhor, que é o caso da serotonina, né? Tem substâncias analgésicas, anti-inflamatórias. Então, na verdade, a acupuntura, ela não usa medicamento na agulha, que, uhum, é o grande diferencial. Não tem medicação. A gente estimula o corpo, para o corpo mesmo reagir e dar uma resposta adequada, porque muitas vezes o corpo não está reagindo da forma adequada. Então, a gente vai buscar a saúde, né? Que ele se reequilibre. Esse método é considerado invasivo? É um método invasivo, mas por isso que tem que ter o estudo, uhum, adequado para fazer a técnica, né? E como é que é definido os pontos em que você trabalhados, né? Normalmente a gente faz o diagnóstico energético, claro, tem o que a pessoa traz para a gente, né? Vamos supor, tô com uma enxaqueca, uhum, mais ou menos em tal e tal região, então a gente já tem uma ideia do que a gente vai fazer. A gente também faz avaliação de língua, avaliação de pulso, para ver como é que está a saúde geral da pessoa, né? Uma pergunta que eu acho que deve ser bem comum na sua área, né, doutor? As pessoas que têm medo de agulha, como é que faz? Dá para fazer? Dá para fazer tranquilo, né? Em geral não se tem dor, é indolor, né? Uhum. É bem tranquilo.
De qualquer forma, se tiver uma aversão total por agulha, a gente tem algumas outras técnicas complementares, que é o caso da ventosa, né, que não é com agulha, não fura. Magneto, né, a gente tem sementinhas que são colocadas na orelha. Então a gente tem outras alternativas que não a agulha para fazer o tratamento também. Tem como a gente conversar um pouquinho sobre esses outros métodos agora, já que o senhor tocou no assunto? Sim, a ventosa, elas são copinhos, são cúpulas, né? Trabalha com pressão negativa. Ela vai na pele, então ela vai puxar a pele, vai puxar um pouco a pele. Ela pode ficar tanto estática quanto parado em cima de alguns pontos que a gente colocar, que são os mesmos pontos da acupuntura, só que a gente usa esses copos, né, a ventosa. Ou a gente pode trabalhar ela de forma dinâmica com óleo também. A gente pode tratar dor, pode fazer para relaxamento, ela funciona muito bem. No início, um fato interessante é que a ventosa, ela foi desenvolvida com chifres de animais, com bambu, e usavam com fogo para dar o vácuo e poder fazer essa sucção na pele, né? Hoje a gente já tem métodos um pouco mais avançados, né? Para não precisar estar usando fogo e tudo mais, né? Mas o efeito é o mesmo. O efeito é bastante positivo. Como é que funciona essa das sementinhas, né? Sementinha. A gente tem a opção da auriculoterapia, que a gente chama, né? Então, são pontinhos que a gente usa na orelha, porque tem os pontos no corpo todo e a orelha não é diferente, né? É reflexologia, né? A gente trata à distância. Então, a gente pode usar microagulhas, agulhinhas pequenininhas, ou sementinhas. Aí vai junto com adesivo, que são colocados em algumas partes da orelha, e esse aí a pessoa leva com ela, né? Porque a acupuntura tradicional, a gente faz ali por meia hora no consultório, depende de pessoa para pessoa, né? Claro. Mas faz ali uma média de meia hora, fica com as agulhinhas ali, a gente tira as agulhas, a pessoa segue para casa, vai embora, né? E essa da orelha vai com a pessoa, acompanha. Essa questão da acupuntura com agulhas, né, nesse caso, é exatamente esse o procedimento, doutor? É colocar as agulhas, fica durante um período e depois é retirado as agulhas? É como fazer um tratamento vou pegar o exemplo de dor de cabeça, porque às vezes a pessoa toma um analgésico, o efeito não é imediato, né? Sim. Precisa dar uns 20 minutos, 30 minutos para fazer efeito. A acupuntura é a mesma coisa. Então a gente precisa que a pessoa fique um tempo ali deitada, em relaxamento. Com as agulhas a gente já faz todo o trabalho em volta, né? Com a música relaxante, porque ajuda. Então às vezes a pessoa vem com estresse nessa pilha que está nessa correria de hoje do dia a dia, né? Com ansiedade. Então a música relaxante ajuda, né? A pessoa a baixar um pouco a frequência, né? A gente trabalha muitas vezes com óleos essenciais também no ambiente, que é um ramo da fitoterapia, com plantas medicinais, né? A gente vai ajudar já o relaxamento, vai ajudar a buscar um efeito terapêutico que a gente quer, dependendo de pessoa para pessoa. Mas tem que ficar esse tempo, respeitar esse tempo para poder ter o efeito que a gente busca, o efeito desejado, né? A gente sabe que dependendo de cada caso é uma reação, mas como é que funciona a quantidade de agulhas aplicadas? Depende realmente de cada problema que vai ser Depende muito de cada problema, né? Às vezes a pessoa vem só com quadro de dor de cabeça, a gente pega, faz uma avaliação energética e de repente a gente usa 10, né? E tem outras pessoas que já têm uma gama maior de questões no corpo ali para a gente resolver. Então a gente vai ter... E os pontos nunca são os mesmos, né? Os pontos variam, né? Cada caso é um caso. Pode trabalhar com mais de um problema, vamos dizer assim? Eu estou com dor de cabeça, estou com dor nas costas, pode tratar os dois juntos? Sim, é bastante comum, bastante comum. A gente faz a avaliação da pessoa e aproveita, não vai perder a viagem, né? Então a gente vai ali, de repente, trata a questão de ansiedade, né? Trata uma dorzinha no pé que a pessoa está, um esporão do calcânio, né? Então a gente faz um apanhado geral, vê o intestino, de repente a pessoa tem problema sério de obstipação intestinal, né? O intestino não funciona. Então a gente vai ali e já mexe em tudo, faz a avaliação completa. Agora a pergunta que não quer calar, né? Como é que dá, quem pode, né, fazer acupuntura? Tá, isso é uma briga antiga, né? É verdade. A gente às vezes vê em algumas reportagens, alguns profissionais direcionando para a sua área, mas isso já foi definido quando se resolveu a questão do ato médico, né, que estava em discussão aí na Câmara dos Deputados, no Senado, ficou muitos anos em discussão, isso aí se resolveu. Hoje, o profissional tendo a graduação em nível superior na área da saúde,
fazendo a especialização em acupuntura, estando reconhecido pelo seu órgão regulamentador, né? No meu caso é o CREFITO, tá habilitada para estar trabalhando com a técnica, tá seguro. Muito bem. A gente já continua falando sobre esse assunto, a gente só vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta e você pode participar com a gente através dos telefones 3442-2012 ou ainda através de mensagem, somente mensagem no WhatsApp, no número 85056342. Então não adianta ligar que a gente não tem como atender, tá? Atender ligação somente pelo 3442-2012. Para participar pelo telefone celular, somente com mensagens no WhatsApp. Nosso tema de hoje é a acupuntura. Doutor, para a gente voltar a conversar, tem um tema que também é muito interessante quando se fala de acupuntura, que ela também pode auxiliar no emagrecimento, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Auxilia, principalmente no controle emocional, né? Muitas vezes a gente come pelos olhos, né? É verdade. A ansiedade, né? A gente é levado muito pela compulsão, pela ansiedade. Então a gente trabalha muito em cima disso, né? Funciona bastante, ajuda. Então ela funciona através do tratamento emocional, basicamente? Sim. O meu foco de tratamento é em cima disso, né? Mas funciona bastante, tem resultado, tem efeito. Quais são os principais benefícios, né, que a acupuntura pode acabar trazendo, então, para as pessoas que acabam realizando esse método? Né? Reequilíbrio energético. Né? Para quem não acredita na parte energética, tem a nossa medicina aqui ocidental, que também já tem bastante comprovações de como funciona, né? Então, reequilíbrio dos componentes químicos do nosso cérebro, né? As descargas dos neurotransmissores do corpo. Então, é reequilíbrio. Basicamente é isso. Qualquer pessoa pode fazer acupuntura? Qualquer pessoa, não há contraindicação. É bem tranquilo quanto a isso, né? Em questão de idade, não tem problema. Criança pode fazer, adolescente pode fazer? Não, como é que funciona? É para todos, é para todos. E agora falando um pouquinho, quantos pontos existem no corpo, né? Porque a gente sabe que vocês trabalham em cima de pontos, né? Sim. A gente tem os pontos tradicionais, são 670 pontos regulares, né, que a gente chama. Sim. Que são esses pontos que pertencentes aos canais que eu dei de exemplo antes, né? Que são ligados aos órgãos, né? Então, são 670 pontos. Agora, são mais de 1000, no geral, né? Até porque continuam existindo estudos, continuam surgindo novos pontos, né? Então, isso é muito dinâmico. É muita coisa, né? É muito dinâmico, é bastante coisa para saber. Imagino. Agora, falando um pouquinho sobre o procedimento, ele pode acabar tendo algum efeito colateral? O máximo que pode acontecer de efeito colateral, sendo sincero, é uma coceirinha de leve, ficar pouquinho a coisa vermelha depois que a gente tirar a agulha, mas isso nem é tão comum. E se chega a acontecer, é muito pouco, é coisinha ínfima, né? Hematomas, coisas desse tipo, não tem como? Não, é raro também, é raro. É raro acontecer. A pessoa sai como entrou, né? Talvez melhor. Não altera nada. Melhor, claro. Sai como entrou a parte estética, né? Por fora, né? Mas por dentro a gente sempre ajuda a pessoa a sair melhor, né? Com certeza. Com certeza. Agora falando um pouquinho da agulha, porque tem muita gente quando fala em questão de agulha, como é que funciona esse procedimento? Ela é descartável? Como é que é a indicação, né? É importante abordar isso, né? Tem gente que fica com medo de ter algum risco, né? Contaminação. A gente, até por recomendação da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a gente faz uso de agulhas descartáveis, né? Então elas vêm fechadas, um pacotinho, esterilizadas, fechadas, né? A gente faz uso daquela agulha e descarta. É individual. Né? Usa uma vez, joga fora. O risco de ser utilizado é grande, doutor? De transmitir alguma doença? É zero, né? Agora falando um pouquinho sobre a melhora. Quando a pessoa começa a fazer esse tratamento, em quanto tempo que ela vai conseguir já ver o resultado?
O tratamento é individualizado, né? Às vezes tem pessoas que a gente faz uma sessão e a pessoa já sente melhora, e tem pessoas que vão sentir lá pela quinta. Mas sempre, e depende muito, às vezes se a doença é aguda, se a doença é crônica, né? Normalmente a doença crônica exige um pouco mais de tempo do tratamento. A doença aguda, que é aquela que está forte, deu agora, né? A gente consegue um resultado mais imediato. Aquela doença que já é de longa data, que é a crônica, que a gente chama, às vezes exige um tempo um pouco maior, mas a gente sempre consegue resolver. Agora vamos falar sobre um assunto que pertence totalmente às mulheres, né? Como é que é feito o trabalho para diminuir sintomas de TPM e menopausa, que querendo ou não é um assunto que acaba assustando um pouco as mulheres, né? Então, o trabalho da acupuntura em si, a gente sempre acaba fazendo avaliação energética, né? Então a gente olha, claro, a gente colhe a informação da pessoa, o que está sentindo, Sim. o que tem. Aí a gente vai ali e vê como é que está. Se tem excesso de calor, às vezes pode parecer loucura, né, para o pessoal que vai estar ouvindo agora, que não estudou acupuntura, mas a avaliação energética da acupuntura envolve muito isso, né? Está com calor, está com frio no corpo, tem umidade, a gente faz essas avaliações, né, através da língua, através de pulso, e a gente vai ver o que a gente vai usar na pessoa. Então não existe uma receita de bolo. Ah, você está tendo cólicas, né? Então a gente vai usar sempre esse mesmo ponto, não. Então, varia um pouco de pessoa para pessoa. Mas, de forma geral, o tratamento é sistêmico, né, que a gente chama de acupuntura sistêmica. A pessoa vai se deitar, a gente vai fazer a avaliação e vai algumas agulhinhas espalhadas em algumas partes do corpo, né? Algumas na perna, algumas locais onde tem um sintoma, né? Algumas na mão. E na questão da menopausa, os sintomas, eles realmente reduzem bastante, que é uma das preocupações das mulheres também? Reduzem, os famosos calorões, né? Exatamente. Sim, a gente auxilia nisso. E muitas vezes eu também faço trabalho complementar com a fitoterapia, né? Eu tenho formação também com as plantas medicinais. Então, quando a gente vê que as agulhas não estão dando o resultado desejado, que só aquilo ali não, a gente vê que não vai chegar num ponto ideal, a gente complementa às vezes com floral, às vezes com alguma planta, né, que a gente indica para a pessoa. E a gente sempre consegue chegar num resultado bom. Isso em questão de chá, doutor? O senhor cita ou não necessariamente? Não necessariamente. Normalmente eu costumo fazer prescrição de receita para a pessoa levar na farmácia para ter uma manipulação. Sim. Porque tem alguns formatos mais potentes que o chá, né, em extratos, né? Mas não há problema nenhum em se fazer uso de chá, desde que seja recomendado adequadamente o seu uso. Agora, outro tema também que pode atrair muitas mulheres, já que infelizmente é uma doença muito comum, o ovário policístico, né? É um trabalho que também ajuda bastante quando feita a acupuntura, né? Tem resultados positivos, né? Estudos que estão sendo feitos aí mostrando resultados positivos quanto a isso. Ajuda também. Aí agora focando um pouquinho em cima da insônia, né? Como é que é feita essa relação, esse trabalho em cima que é um problema, né, social já, porque às vezes a pessoa não dorme bem, ela acaba não deixando nem todas as pessoas que moram com ela também não dormem bem, né? Como é que fica essa situação? A insônia é interessante a gente tocar nesse assunto, porque muitas vezes a pessoa não dorme bem, e um dos principais momentos que o corpo se reabilita, que tem a restauração das nossas células, é durante o sono. Então, às vezes a pessoa está com um problema crônico ali, não melhora, mas a pessoa não dorme e precisa dormir, né? Então, a gente trabalha também organizando o sono da pessoa. A insônia, ela pode estar relacionada com ansiedade, com estresse? Pode, na verdade é um dos principais motivos, né? A ansiedade, a pessoa fica ali a milhões, né? Excesso de preocupação, muitos pensamentos girando na cabeça da pessoa, a pessoa não dorme, a pessoa fica preocupada, né? Sim. Então a gente também busca trabalhar isso com a pessoa, né? Com a acupuntura, com outros recursos que a gente tem disponível, né? Na clínica, no dia a dia. Quais seriam esses recursos, doutor? Trabalhamos também com floral, né? A fitoterapia que eu citei antes, né? Sim. O que seria esse floral? Teria como a gente aprofundar um pouquinho? Floral, eu trabalho com floral de Bach. Bach, ele era um médico bacteriologista inglês. Chegou um certo momento que, por intuição, ele começou a se afastar um pouco da clínica médica e começou a desenvolver
os florais. Ele trabalha com a energia das flores, né? Ele capta, através de alguns métodos, a energia de algumas flores e a gente trabalha com isso, dando algumas essências para as pessoas, né? E tem resultados bastante positivos, principalmente questões emocionais, os florais. Então é um complemento muito interessante para a acupuntura, né? Às vezes a pessoa vem ali, não está dormindo, está com estresse, com medos, né? Depressão, síndrome do pânico. A gente trabalha muito, o floral auxilia muito nisso também. Que interessante. Bom, a gente vai para mais um intervalinho e volta já já. Estamos de volta, participe com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através de mensagem no WhatsApp no número 8505-6342. O tema de hoje é a acupuntura. Doutor, retornando aqui, queria falar um pouquinho sobre a dor de cabeça, né? Como é que dá para diferenciar a dor de cabeça de enxaqueca, né? Certo. A dor de cabeça, na verdade, ela é um sintoma, né? Ela não é a doença em si. A dor de cabeça ela pode ser sintoma de uma sinusite, de um estado gripal, a pessoa está com gripe, né? Uma meningite, um quadro de hipertensão, pegar alguns exemplos, né? E pode ser sintoma da enxaqueca também. A grande diferença é essa aí, a enxaqueca, quando não se consegue achar nenhuma patologia, nenhuma doença específica, né, dessas que eu citei, provavelmente o diagnóstico vai embocar, vai dar na enxaqueca. E a dor de cabeça, ela é um sintoma da enxaqueca. E a acupuntura também pode acabar auxiliando. Trata, a gente tem resultados muito eficazes com isso, muito bons, bem interessantes mesmo. É muito comum isso acabar aparecendo no consultório, doutor? É bem comum, o público maior é um pouco o público feminino, né? Mas a gente pega bastante, né? A gente pega bastante quadros de artrose, quadros de enxaqueca, insônia, a famosa bursite subacromial nos ombros, né? Dores. As pessoas vêm muito com as suas dores, tanto físicas quanto as dores da alma, né? Agora falando relacionando, né, se tem algum relacionamento, a questão de ansiedade, estresse, enxaqueca, e queria que falasse um pouquinho também de se tem como a gente prevenir todos esses problemas, né? A prevenção claro que às vezes tem componentes de enxaqueca, vamos supor, que pode ser alimentar, né? Então isso tem que procurar um profissional habilitado para se fazer um burilamento, um fechamento diagnóstico o máximo possível, ver o que está levando aquilo, né? Tem um componente alimentar, mas tem algumas coisas que a gente pode, que são regra geral para o bem viver no dia a dia, que é a atividade física regular, a gente não pode negar, né? Tem que se cuidar disso aí, faz bem para a saúde em geral, boa noite de sono, respeitando horários, né? Se a gente não dorme bem, aumentam as rugas, não é verdade? A gente não repousa o corpo, a gente não repara o corpo, aumenta os níveis de estresse, de hormônios ruins para a nossa saúde, né? Boa alimentação regrada, né? Evitar muito, evitar os industrializados, alimentos embutidos, que tem muita carga de sal, né, por exemplo. Uma regra geral é essa, né? A gente consegue ter um ritmo melhor na nossa vida. A acupuntura ela pode ser utilizada também como método de prevenção, já que até agora a gente só falou em dores, né? Sim, bastante interessante esse teu questionamento, né? Normalmente a gente tem o hábito de buscar o profissional da saúde só depois que o problema está instalado. É verdade. Mas a gente pode sim fazer um trabalho preventivo, né? É um dos nossos focos também, né, trabalhando dentro da acupuntura. Como é que é realizado esse tratamento? Ele tem alguma diferença de quem vai já com dores, vamos dizer assim? O tratamento é muito individual,
né? Os pontos que a gente vai usar é muito individual. Não existe uma regra, não existe uma fórmula pronta. A gente avalia de caso a caso, a pessoa chegando no consultório, né? Então não tenho algo fixo e determinante para te dizer quanto a isso, né? Mas a gente sempre consegue pôr os pontos nos is, né? Então isso é fato. Doutora, a gente está chegando na reta final do Primavera Saúde. Eu deixo esse espaço aberto para o senhor fazer suas considerações finais, então. Eu queria agradecer a oportunidade, até porque tem muita gente, às vezes, que tem receio por ser um trabalho com agulhas, mas eu venho aqui dizer para essas pessoas que não tenham medo, porque a gente trabalha para tirar a dor e não para causar dor. A gente trabalha para tirar a dor das pessoas, né? E é uma técnica altamente segura, né? Você procurando um profissional habilitado, um profissional que tem um estudo adequado para isso, é uma técnica totalmente segura, né? Não tem nada de xamanismo, de charlatanismo, como tinha muito questionamento no passado, né? É uma técnica que tem bastante estudo em cima, no mundo todo. Então, o que eu tenho a dizer para as pessoas é que venham procurar a gente, venham procurar a acupuntura, porque só vem a somar para todo mundo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Bom, vamos para o nosso momento de reflexão? O homem não morre quando deixa de viver, mas sim quando deixa de amar. Charles Chaplin. Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos quarta-feira que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.